Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o equilíbrio iônico aplicado. Então, como vimos nas aulas anteriores, o equilíbrio químico vai ser um ponto de uma reação química em que a concentração de todas as espécies, tanto os meus reagentes quanto os meus produtos, se torna constante. Então, nessa situação de equilíbrio químico, as velocidades da reação direta, que é a formação do produto, e a reação oposta, que é a formação dos meus reagentes, vão ser iguais. Vimos também que podemos determinar a constante de equilíbrio para uma reação qualquer. Então, basicamente, a constante de equilíbrio para uma reação química vai ser o produto da concentração dos meus produtos dividido pelo produto da concentração dos meus reagentes. Não podemos esquecer também, que cada concentração aqui é elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico da reação. Então, basicamente, por essa medida da constante de equilíbrio químico, eu consigo determinar se eu vou ter mais produtos ou mais reagentes quando a minha reação atingir o equilíbrio químico. E lembrando também que sempre vamos utilizar a concentração em mols por litro. Então, a equação que determina para mim a constante de equilíbrio químico, ela pode também me dizer se uma reação está ocorrendo no sentido direto ou no sentido inverso. Então, se eu tenho uma determinada reação química, como essa reação de decomposição do tetróxido de nitrogênio, eu tenho que o constante de equilíbrio dessa reação química vai ser 6,46. Se eu tenho a reação ocorrendo no sentido inverso, como no caso do segundo exemplinho aqui, então a constante de equilíbrio dessa reação química ela vai ser o inverso da constante de equilíbrio da reação direta. Então, 1 sobre 646. Dessa forma, a constante de equilíbrio para a reação inversa será de 0,155. A constante de equilíbrio também, ela sofre um grande efeito quando os coeficientes estequiométricos, que são os números antes das espécies químicas, são multiplicados. Então, se eu multiplicar por 2 a reação química, como eu faço aqui passando do exemplo 1 para o exemplo abaixo, a constante de equilíbrio ela vai ser elevada àquele número em que eu multipliquei a reação. Então, dessa forma, a constante de equilíbrio dessa reação abaixo, que tem o dobro da quantidade de matéria, será igual a 6,46 elevado a 2. Assim, vai ser 41,73. Então, vemos que tem um efeito muito significativo quando eu aumento a quantidade de espécies da minha reação. A constante de equilíbrio para uma reação ela também pode ser obtida a partir de outras semi-reações. Então, quando eu tenho uma reação química que envolve vários processos, então eu posso utilizar os valores de constante de equilíbrio das diferentes etapas de forma a obter qual que vai ser a constante de equilíbrio. Mas nesse caso, como eu trabalho com constantes, então basicamente para obter uma constante global, eu vou multiplicar as constantes de equilíbrio das etapas individuais. Então, por exemplo, para obter a constante de equilíbrio para a reação do carbonato de cálcio com o dióxido de carbono e água, então, basicamente, eu sei que envolve essas 3 semi-etapas para obter essa reação global. Para cada etapa aqui, eu tenho uma constante de equilíbrio químico diferente. K1, K2 e K3. Então, para eu determinar qual vai ser o meu K global, minha constante de equilíbrio de todo o processo, então basta eu multiplicar K1 vezes K2 vezes K3. Então, inicialmente, precisamos ver também se a reação está de acordo, Então, basicamente, o que eu tenho em comum aqui, eu tenho um H+ do lado esquerdo, um H+ do lado direito, que eu posso cortar. Eu tenho íon carbonato à minha esquerda e íon carbonato à minha direita, que eu também posso cortar.
Então, olhando agora a reação global, sobrou CaCO3, carbonato de cálcio, mais dióxido de carbono, mais água, formando então em equilíbrio químico com HCO3-, íon bicarbonato, 1 mais 1, 2, mais cálcio 2+. Então agora eu tenho a equação bem balanceada certinho. Então, como eu não fiz nenhum ajuste aqui, eu não precisei multiplicar, nem dividir, nem fazer nenhuma operação com as minhas constantes de equilíbrio. Então, para eu calcular qual vai ser a constante de equilíbrio global, basicamente vai ser igual a K1 vezes K2 vezes K3. Então, multiplicando este valor com este, eu vou ter que a constante de equilíbrio global dessa reação química vai ser 5 vezes 10 a menos 5. E quando eu trabalho com eletrólitos, como funciona o equilíbrio químico? Então, basicamente, eletrólitos são substâncias que, quando dissolvem-se em água, resultam na formação de íons. Então, essas soluções, como formam-se íons, elas conduzem corrente elétrica. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma solução de sal de cozinha diluída em água, eu consigo a condução de corrente através dessa solução. Tanto que se eu adicionar 2 eletrodos ligados numa tomada e a uma lâmpada, a lâmpada vai me indicar aqui uma alta condução de corrente elétrica pela solução, fazendo com que então a corrente passe de um eletrodo para o outro. Já quando eu tenho uma substância em que o percentual de ionização dela é baixa, como por exemplo no caso do ácido acético, que é um ácido mais fraco, eu tenho a passagem da corrente, porque tem a formação de íons, porém a potência registrada pela lâmpada ela vai ser muito mais baixa, porque a ionização vai ser muito mais baixa, então a condução de corrente elétrica também vai ser baixa. Então, os eletrólitos eles podem ser fortes ou fracos, como vimos no exemplo prático na imagem anterior. Então, as substâncias que se ionizam completamente em um solvente são eletrólitos fortes. Então, como elas se ionizam completamente, eu vou ter uma quantidade de íons formados muito alta. E com isso a condução também vai ser alta. Já os eletrólitos fracos, eles se ionizam apenas parcialmente no solvente. Então, eu vou ter uma baixa quantidade de íons formados e assim eu vou ter uma baixa condução de corrente elétrica. Então, basicamente, os eletrólitos fortes podem ser ácidos, bases e sais. Então, os ácidos fortes são ácido clorídrico, ácido nítrico, dentre outros. As bases fortes são hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, de bário. Então, geralmente, no caso das bases fortes, que são eletrólitos fortes, eu vou ter hidróxidos metálicos das colunas 1A ou 2A. E no caso de sais, que são eletrólitos fortes, eu vou ter aí sais derivados aí da neutralização de ácidos fortes com bases fortes. Eu vou ter aí cloreto de sódio, sulfato de potássio, dentre outros. Então, no caso dos eletrólitos fracos, eu já vou ter totalmente o oposto. Vão ser, então, ácidos fracos, bases fracas, ou sais derivados aí da neutralização entre essas espécies anteriores, ou então sais que possuem baixa solubilidade. Como a solubilidade deles é baixa, então vou ter uma baixa taxa de ionização, ou dissociação, na verdade, e com isso eu vou ter uma baixa quantidade de íons formados em solução. Então, como falamos aí de ácidos e bases, temos que dar uma relembrada nas teorias ácido-base. Então, basicamente, o Arrhenius ele disse que ácidos gerariam H+, ou íon H3O+, que é a mesma coisa, em solução. Que as bases gerariam outra espécie que era OH-, ou íon hidroxila em solução. E Arrhenius afirmou ainda que a neutralização, que era a reação de uma espécie que gera H+, com uma que gera OH-, vai gerar então a formação de água, que é H2O. Já o Bronsted e Lowry
aperfeiçoou melhor essa teoria e disse então que um ácido seria uma espécie que tende a doar um próton. Então, o próton a gente considera como H+. Enquanto a base vai ser uma espécie que tende a receber aquele próton doado pelo ácido. Então, dessa forma, o Bronsted-Lowry ele faz uma definição protônica, onde a gente tem então uma reação de transferência de prótons. Então, basicamente, quando eu tenho então uma reação de um ácido com a água, eu vou ter então a formação do íon hidrônio, que é o H3O+, mais uma base conjugada qualquer. Então, basicamente, nós observamos que um ácido, quando está em meio aquoso, ele então tanto gera a formação de H3O+, quanto eu posso observar também que aquela espécie que vai se comportar aí como a base, ela vai receber este próton gerado do ácido. Então, basicamente, nós podemos observar que toda vez que temos um ácido ou uma base em meio aquoso, eu vou ter uma reação ácido-base. Então, vou ter pares ácido-base conjugados. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um ácido em meio aquoso, a água vai se comportar como uma base, porque, de acordo com a teoria do Bronsted-Lowry, a água recebeu o H+, recebeu o próton. Então, ela fica protonada, formando então H3O+. E da mesma forma que a água que forma o íon hidrônio, que é um ácido conjugado, eu vou ter uma base conjugada que vai ser resultado da perda desse próton pelo meu ácido inicial. Então, toda reação ácido-base, eu vou ter então um ácido mais uma base, formando então um ácido conjugado mais uma base conjugada. Então, os pares ácido-base, como eu posso ver aqui, eles se diferenciam entre si em apenas um próton. Então, eu posso observar que o meu ácido aqui, para a minha base conjugada, há apenas a perda de um próton, de um H+. E da minha base para o meu ácido conjugado, a diferença aqui é que eu tenho um H+ adicionado à estrutura. E quanto mais forte for o meu ácido, mais fraco será a minha base conjugada. Então, se eu tiver, por exemplo, um ácido clorídrico aqui nesse lugar, que é um ácido forte, a base conjugada, que vai ser o Cl-, o íon cloreto, vai ser muito fraca. Então, basicamente, como podemos ver aqui, até o exemplo que eu dei do ácido clorídrico, então, como ele é um ácido muito forte, a sua base conjugada vai ser de força quase desprezível, muito fraca. Agora, por exemplo, se eu tenho já, no caso de um H-, o H- tem uma acidez desprezível, enquanto tem uma basicidade, a sua base conjugada, o O2-, muito forte. Então, basicamente, a acidez e a basicidade elas caminham, de formas contrárias. Então, um exemplo aplicado. Para um ácido, como vimos, eles sempre vão trabalhar em equilíbrio químico perante a água quando estão diluídos. Então, eu posso determinar a constante de equilíbrio, que vai ser a constante de ionização, para um ácido. Esta eu chamo de Ka. Então, quanto maior o Ka, que é a constante de ionização de um ácido, mais forte vai ser aquele ácido. Mas por quê? Então, basicamente, quando eu tenho um ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, então eu vou ter aqui, em meio aquoso, a formação de H+, e a espécie desprotonada. Então, basicamente, este equilíbrio aqui químico mostra para mim que, quando eu adiciono um ácido em água, eu posso aplicar as constantes de equilíbrio químico para determinar qual o seu percentual de ionização, ou seja, quanto eu vou ter das espécies ionizadas quando eu adiciono esse ácido em meio ao solvente, no caso a água. Então, basicamente, a constante de acidez ela vai ser muito parecida com o cálculo da constante de equilíbrio. Então, basicamente, vai ser a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Então, nesse caso, os meus produtos são o íon H+,
e o íon HSO4-. Então, basicamente, vai ser determinada a constante de acidez pelo produto da concentração dos meus íons, que estão aqui nos produtos, né, do lado direito, dividido pela concentração do meu ácido. Então, dessa forma, a constante de acidez sempre vai ser a concentração dos meus íons, né, que estão ali presentes em solução, dividido pela concentração do meu ácido. Então, dessa forma, quanto maior a constante de acidez, a Ka, maior vai ser a ionização de um ácido. Então, mais forte será esse ácido. Por quê? Basicamente, se o Ka é uma razão entre a concentração dos meus íons e a concentração do ácido, então, quanto maior o Ka, indica para mim que essa parte aqui de cima é muito mais alta. Então, eu tenho muito mais íons presentes em solução. Eu também posso fazer, de forma análoga, uma determinação, né, da constante de ionização de uma base, que eu vou chamar agora de Kb. Então, basicamente, quando eu adiciono a base em meio aquoso, eu vou ter a formação de íons. Dentre eles, íon hidroxila. Então, a constante de basicidade ou a constante de ionização de uma base vai ser igual a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Então, basicamente, vai ser a concentração de íon amônio vezes a concentração de íon hidroxila dividido pela concentração da minha base. Então, quanto maior a constante de basicidade, o Kb, indica para mim que maior vai ser a concentração desses íons na parte de cima. Então, dessa forma, quanto maior a constante de ionização da base, maior vai ser a dissociação dessa base, então mais forte ela será. Então, como vimos, podemos aplicar o equilíbrio químico em uma situação em que eu tenho um equilíbrio ácido-base. E o princípio de Le Chatelier dizia para a gente que uma perturbação em um equilíbrio químico faz com que esse se desloque de forma a neutralizar aquela perturbação. E um daqueles princípios dentro dos enunciados de Le Chatelier dizia para a gente que a variação nas concentrações de um reagente ou de um produto faz com que esse se desloque no sentido contrário. Então, se eu adiciono um reagente na minha reação, o equilíbrio químico vai se deslocar para a formação do produto. E, de forma contrária, se eu adicionar o produto na minha reação química, o equilíbrio vai se deslocar para a formação de reagentes. Então, eu posso aplicar os princípios de Le Chatelier também em um equilíbrio ácido-base. Então, basicamente, se eu tenho um ácido adicionado em solução aquosa, esse ácido, então, vai se resultar na formação de íon H+, e da sua base conjugada. Então, a adição dessa base conjugada aqui, A- hipotética, ela vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Já considerando uma base, por exemplo, a amônia, então a reação da amônia com água forma, então, no caso, íon amônio e íon hidroxila. Então, se eu adiciono hidroxila, por exemplo, ao meu meio, ou se eu adiciono íon amônio, eu vou deslocar o equilíbrio ácido-base para o sentido dos meus reagentes. Então, basicamente, a adição do íon comum, que é o NH4+, aqui, ele vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, dessa forma, eu consigo manipular, eu consigo deslocar o equilíbrio químico utilizando, então, a adição de íons comuns. Então, uma aplicação sobre a constante de acidez, constante de basicidade e deslocamento do equilíbrio ácido-base é a neutralização de efluentes. Então, ácidos e bases eles reagem entre si. Eu tenho, então, a neutralização. Então, eu posso tratar efluentes químicos a partir do deslocamento do equilíbrio químico. Então, um exemplo, os efluentes ácidos podem ser tratados com substâncias de caráter básico, deslocando assim o equilíbrio e neutralizando a acidez deste. Então, um exemplo prático. No processo de reciclagem dos pneus,
são liberados uma grande quantidade de gases de alta acidez. Esses gases, geralmente no processo de tratamento, são mergulhados em solução contendo um sal básico, geralmente hidrogeno fosfato de potássio. Então, basicamente, esses gases, quando são mergulhados nessa solução contendo sal básico, reagem de forma a ocorrer a neutralização ácido-base. Então, estes vapores ácidos são tratados quimicamente e são eliminados, então, para a atmosfera de uma forma menos prejudicial do que in natura, do que sem um tratamento adequado. Então, as referências da nossa aula de hoje, pessoal, e até a nossa próxima aula.